Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu queria convidar os amados irmãos a abrir a Bíblia Sagrada para o início da mensagem de libertação desta noite. E vamos começar pelo início, pela criação. Gênesis, capítulo 1. Todos presentes, para a glória de Deus, para estarmos adorando nosso Deus. Então agora vamos estar ministrando a palavra, vamos nos alimentar. Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a palavra, Jesus é o verbo, é o pão, é a água da vida, Ele é tudo, Ele é Senhor sobre todas as coisas, amém? Para a glória do Deus Pai, Ele nos deu esse nome, para podermos glorificar a Ele, porque Jesus, o Filho de Deus, cumpriu todos os mandatos do Pai, e veio com um propósito muito grande, e olha aí a sua vida salva, para a glória do nome de Deus, né? Em nome de Jesus. Então, no versículo 26 de Gênesis, capítulo 1, vamos começar de Gênesis. Olha só, a mensagem de hoje será de Gênesis 1, 26. Todos encontraram? Somente a parte A, não tem nem como achar, né? A primeira página da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26 disse: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga glórias a Deus. Só até essa parte. Vamos pular para o versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, homem e mulher, varão e varoa. Diga amém? Amém. Aleluia. Vamos orar então agora para que o Espírito de Deus possa estar agindo sobre esse servo pregador e sobre todos os que estiverem ouvindo, inclusive o pregador também, para que nós possamos ter o discernimento e possamos sair daqui realmente transformados e renovados com o poder de Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, agora diante da Tua presença estamos como sentados à mesa para receber o alimento que vem dos céus, que é a Tua palavra, o verdadeiro pão que desceu do céu, é Jesus Cristo, Teu Filho, o verbo que um dia se fez carne, habitou entre nós e nos deixou esta mensagem. E Teu Espírito hoje veio testificar, Senhor, trazendo essa mensagem ao meu coração, para trazer para a Tua igreja que aqui está reunida em nome de Jesus. É para a Tua glória, Senhor, que eu declaro que nada impedirá, nada desviará a atenção desse povo, para que receba o discernimento diretamente do Teu altar, e possam todos crescer na Tua graça e no entendimento, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja. Eu vou ler de novo, para nós não perdermos o fio aqui, ó. 1,26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vai ter o complemento do versículo, vai dizer: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Mas me interessava só, o Espírito Santo me falava, lê só até, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí mandou ler o 27. Ele criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ou seja, homem e mulher. Diga amém? Tá bom, vamos ao detalhe então. Para criar todas as coisas, Deus só utilizou sua palavra. Foi o que eu disse há pouco, quando eu disse que esse culto de libertação é uma bênção, porque a palavra de Deus é que vai agir. E muitas pessoas nessa hora, sem entendimento, deixando que o inimigo às vezes o sopre na mente e ouve mais a voz da serpente do que a voz de Deus. Quando alguém, um ministro de Deus, fala essa mensagem, eu estou me referindo não a vocês, eu quero crer que aqui todos já são libertos dessa cegueira espiritual, né? Mas eu me refiro a quem ouve uma mensagem evangélica e quem ouve um servo de Deus que prega o Evangelho dizer essa frase, que é exatamente sobre a questão do homem ser a imagem de Deus, né? E sobre a palavra de Deus, perdão. E aí no caso, onde chegar esse som, onde chegar essa imagem através da internet, vai haver pessoas que vão dizer: mas só a palavra? Eu pensei que fosse um culto mais animado, um culto onde houvesse fogo do céu descendo. Só que os homens querem manifestação física, né? Há um texto bíblico, que eu não vou me referir ali agora, mas o Espírito Santo está me tocando aqui de falar nele, em que Paulo e Barnabé estiveram numa determinada cidade, se não me engano Listra, se eu não me engano acho que é Listra, a cidade Listra, e ali eles curaram fizeram um milagre enorme ali. Eles não, né? Na verdade, eles usaram o nome de Jesus e foram usados por Deus. E ali houve um alvoroço tão grande naquela cidade de Listra, só pelo fato daquele milagre ter acontecido, esparramou aquela notícia lá, que havia um grande milagre que aconteceu em Listra. E aí veio muita gente adorar e trazer ofertas a Paulo e a Barnabé, porque havia uma lenda naquela região,
em que em Listra, naquela região de Listra, que deuses se fariam homens, se disfarçariam de homens e desceriam até a terra. Então, em Listra havia deuses, porque eles não adoram o Deus único, porque o Deus único realmente falou que anjos estarão na terra. Muitas vezes vocês estarão andando em companhia de anjos, eles receberão visita de anjos, mas não saberão que são anjos, né? Isso pode já ter acontecido na tua vida, ou irá acontecer, isso é bíblico. Agora, essa questão de Listra era uma lenda em que dizia que deuses desceriam sobre a terra e fariam milagres, enfim, que dariam perante os homens. E Listra, quando viram, o povo daquela região viram que Paulo e Barnabé fez um milagre, que ali na frente de todo mundo, um grande milagre, houve um grande alvoroço e começaram a trazer ofertas. Veio gente de tudo quanto é lado trazer ofertas para depositar nos pés de Paulo e de Barnabé. Achavam que Barnabé era um Deus, o Deus poderoso, né? O Deus maior, soberano, né? Da mitologia deles lá, né? E que Paulo era um assessor, um Deus assessor de Barnabé. Olha que absurdo, né? Sendo que o Paulo ali no caso era o apóstolo que discipulava. Mas olha que ignorância daquele povo, né? E vieram trazer oferta. Isso constrangeu demais, deixou Paulo muito entristecido. Paulo ficou, ele e Barnabé ficaram muito constrangidos com aquilo tudo e começaram a ensinar o povo daquela região que eles não podiam fazer aquilo, né? E começaram a exortar aquele povo. E aí houve o retrocesso, né? Houve o retrocesso, que aí o povo, em vez de adorá-los, então odiou a eles quando eles continuaram a pregar o nome de Jesus. Enfim, houve um processo incrível lá, um retrocesso, que ao invés de adorar, porque os judeus, os fariseus, começaram a perseguir a Paulo, e a incitar o povo de Listra a ir contra Paulo, começaram a blasfemar, a trazer falsos testemunhos, a falar mal deles, enfim. E aí houve uma situação lá que eu estou resumindo, um fato bíblico, para você entrar na mensagem de hoje, para você entender. E houve um fato bíblico lá que começaram a querer apedrejar Paulo, e apedrejaram Paulo quase até a morte. E ele conseguiu, né, pelo Espírito Santo de Deus, sair daquele apedrejamento vivo, ileso. Ileso não, saiu muito ferido, muito machucado. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que vocês entendessem esse mistério. O homem de Deus, ele prega e fala de Deus. O homem que é de Deus, ele não quer chamar nunca para ele a glória, nem para a placa que ele serve, ou a igreja que ele é, ou a religião que ele tem. O homem de Deus, ele sabe que se ele fizer isso, ele está totalmente equivocado, está debaixo das garras do inimigo, porque na verdade a glória, Deus não divide a glória dele com nenhum outro, jamais ele dividirá. Então o homem de Deus, ele chama a glória para Deus, e é o que nós procuramos fazer aqui. E quando nós falamos às vezes, olha, o culto da palavra, muitas pessoas, como aquele povo de Listra, queria ver o alvoroço, quer ver as coisas acontecer, né? Só acredita como o Tomé se vê. E aí esquece que Deus é Espírito, que Deus age de forma que nossa mente humana não pode alcançar. Basta você ter fé para você receber a tua vitória. Amém, igreja? Amém. Então, essa igreja que prega a verdade. Aí você congrega nela se você quiser. Você assiste o culto na internet se você quiser. Mas aqui não se prega ilusões, né? O profeta Isaías diz no capítulo 31, se eu não me engano, que no final dos tempos haveria um povo na terra que ia dizer isso aí: para de me falar desse Deus santo de Israel, começa a me falar coisas grandes, maravilhosas, profetiza ilusões, eu quero ouvir ilusões, enche-me de lisonjas, enche-me de ilusões. E já está chegando esse povo. Infelizmente o povo, eles gostam de ir onde tem, né, algo que a carne entende, que a carne se agrada. E na verdade Deus é Espírito. Jesus falou muito claramente: olha, mulher, para aquela mulher religiosa, Deus é Espírito, Ele não está preocupado aonde está orando, de que forma está orando, se é no monte, se é em Jerusalém. Ele está preocupado em saber se vocês estão em Espírito e em verdade na presença dEle, porque Ele está à procura de quem o adore desta forma, em Espírito e em verdade. Amém, igreja? Então aqui nós pregamos a verdade. E aí segue o homem quem quiser seguir, né? Eu ensino a seguir a Deus, opte por seguir a Deus, tá bom? Porque os homens são todos falhos, pecadores, e vão continuar sendo, e maldito é o homem que confia no homem. Amém? Glórias a Deus por isso, né? Que Deus nos deixou esse alerta. Mas voltando aqui à questão, para criar todas as coisas, então Deus usou somente sua palavra. Deus só usou a palavra, o tal do haja. Se você for em Gênesis aqui onde você estava, não é lógico, não precisa ir, mas você vai ver que lá no princípio Deus falou algo, haja, e o que aconteceu?
Houve. Então hoje houve, o haja dele e houve o fato acontecendo, o agir do que ele ordenou acontecer pela palavra dele. Se você buscar em 2 Pedro capítulo 3, ali vai dizer também, não precisa ir lá, mas eu estou apenas resumindo, Deus está me dando um culto diferente hoje. Em 2 Pedro capítulo 3, Deus vai nos mostrar ali, não precisa ir lá, só fica ouvindo, que a fé vem pelo ouvir. Lá vai dizer que no final dos tempos vão aparecer muitos escarnecedores, que vão zombar, vão escarnecer da palavra de Deus, dizendo, desde quando eu via meus pais, meus avós falar disso aí, dessa religião, dessa fé aí, diz que ia acontecer tudo isso, não acontece nada, da mesma coisa, o mundo está do jeito que tinha que estar. Eles vão aparecer escarnecedores que vão zombar desta fé e vão falar isso, está lá em 2 Pedro capítulo 3. A própria Bíblia, através do apóstolo Pedro, vai dizer, olha, eles esquecem de um detalhe, quem fala isso está esquecendo de um detalhe, que Deus criou todas as coisas pela palavra dele. Se você procurar em 2 Pedro 3, você vai descobrir que Deus fala isso ali, que no final dos tempos vão aparecer escarnecedores, zombando do que Deus revelou, e que o homem está pregando. Amém, igreja? Aí Deus deixa bem claro, através do apóstolo Pedro, eles estão esquecendo de um detalhe, eles estão esquecendo que Deus criou tudo pela palavra, e pela mesma palavra Ele vai destruir tudo. Amém? É só você ler 2 Pedro depois em casa com calma, você vai ver que é totalmente pertinente e coerente com o Espírito Santo está trazendo para nós aqui, para nós entendermos com a mente humana. Então Deus criou tudo pela palavra, basta Ele dizer, haja que houve. Só que tem uma coisa que Ele preferiu Ele mesmo descer e fazer. Diga glórias a Deus. Olha para o teu lado, você encontrou alguém? Pois bem, você encontrou algo que Deus, e essa pessoa te encontrou também, né? Você me encontrou, eu te encontrei. Eu não estou vendo você na internet, mas você está me vendo. Você está vendo algo criado pelas mãos de Deus. Ou seja, Deus decidiu descer. Desçamos e façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Ali Ele vai agir de uma forma tremenda. Ele convida o seu filho, o filho, que é o verbo, a palavra, e convida o Espírito dele para estar aqui. Vamos descer e vamos fazer juntos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. É óbvio que nós sabemos que nessa imagem e semelhança não está sendo dito aí de cores, raças, né? Cor de cabelo, enfim, né? Deus não está falando nada disso, porque senão vai dizer, então como é que é? Eu vou olhar no espelho, será que Deus parece comigo? Eu acho que Ele parece mais... Não, nada disso. Deus está falando justamente o que nós aprendemos aqui nessa igreja, que Ele nos fez igual Ele é, trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele nos fez como alma, ou espírito, alma e carne. Diga amém? Então nós somos trino também, somos 3 em 1, temos uma alma, temos um espírito em primeiro lugar, que é o fôlego dele, temos uma alma, que é onde estão os sentimentos, né, da gente, e temos o corpo, que é onde você está vendo aí, é o que você vê. Mas, então, está aí, Deus decidiu descer e nos criar a sua imagem e a sua semelhança. Glórias a Deus por isso. Mas será que Ele teve esse trabalho todo só para fazer um ser parecido com Ele? Para Ele descer lá de cima e ficar olhando, olha que maravilha, hein? É igualzinho a gente, 3 em 1, vivendo unamente, que bacana, né? É para isso que Ele fez então o homem, só para isso, para Ele olhar lá de cima e ficar achando bonito que Ele fez? Não, claro que não, né, amado? Diga não, né? Amém? É óbvio que não foi feito para isso. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para um propósito dele, né? Esse propósito é que a glória dele fosse expressa nesse homem, amém? Então, só que infelizmente, ele criou perfeito, felizmente ele criou perfeito, como ele é perfeito. Agora, infelizmente, uma das partes dessa trindade em nós ficou contaminada, é o nosso corpo, né? Nosso corpo está totalmente contaminado, tanto é que ele vai ser trocado, não vai subir no dia da redenção final. Ele vai virar pó, como ele era pó e se transformou num corpo, vai voltar a ser pó. Nós vamos ganhar um novo corpo, glorificado. Você glorifica a Deus por isso? Amém? Então temos que entender isso. Então Ele não fez isso aí para um propósito qualquer, foi para a expressão da glória dele no universo. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança com perfeição, como ele é perfeito. Porém, uma das nossas partes foi contaminada. Na verdade, foi contaminado tudo, né? Tudo estava contaminado. Ele vai nos resgatar 2 partes, que Ele não permitiu que morresse, até que nós pudéssemos, então, ter essa noção exata da volta dele para nos resgatar de volta a Ele, que a nossa alma e nosso espírito está sendo guardado em Cristo. Você pode glorificar Deus por isso? Amém? Então vamos em Romanos, por favor. Eu convido você na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Por quê? Essa parte contaminada, amados, foi contaminada pelaquela serpente, aquela sagaz serpente,
em que o nosso Deus fala em Gênesis 3, a mais sagaz de todas as criaturas. Então, o inimigo foi muito sagaz e seduziu o homem de tal maneira que fez com que o homem caísse e deixasse de ouvir a Deus. Então Deus teve que criar um projeto. Esse projeto é de resgate da humanidade. Diga glórias a Deus por isso, tá? Então veja o que ele fez aqui em Romanos. Dentro da sua justiça, ele vai criar um projeto. Então ele criou esse projeto de justificar o homem de volta, para ser a sua imagem, a sua semelhança. Então ele diz lá em Romanos capítulo 5 e o versículo 17, estamos juntos? Porque se pela ofensa de um só, então agora está falando de Adão aqui, né? Pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Diga glórias a Deus. Jesus Cristo, aleluia, Jesus. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio então o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Versículo 19: porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Diga glórias a Deus mais uma vez. Vamos glorificando aqui, não é proibido glorificar não, viu amado? Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, glórias a Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus por isso. Então está aí, amados. Daí então o trabalho de Deus passou a ser um só. Quando ele viu que a serpente seduziu o primeiro Adão, o primeiro homem, né? O que Deus fez? Deus preparou um plano. Esse plano era, olha, já que o pecado entrou e matou um monte aí, né? E condenou a toda a humanidade à morte eterna, eu vou criar um plano. Vai ter a morte vai ter que ser derrotada por um homem. Aleluia. Então ele fez isso através de seu filho. E aí então, Deus, para a glória do seu nome, veja em João 13, por favor. João 3, meu Deus, onde está 13? João 3, lá no capítulo 3, muito conhecido esse texto da igreja, aqui na mão de Deus. Sempre Deus nos usa para pregar essa passagem, mas eis aqui de novo ela, João 3,16. O amor desse Deus maravilhoso, que diz assim: porque Deus amou o mundo de que maneira? De tal maneira, ou seja, não é nem para expressar, né, a maneira que foi de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Então está aí, ó. Deus criou um projeto, Ele deu o seu Filho único, para ser esse homem, esse Adão, segundo Adão, que levaria sobre ele todos os pecados da humanidade. Por isso nós estamos aqui. E a partir daí então, ele vai começar a agir somente através do seu Filho. Então, a partir desse plano de Deus, e que o Filho realiza a obra, ele cumpre o mandato do Pai. A partir daí então, Deus só vai haver uma forma do homem ser reconciliado com ele: é através do Filho dele, através da palavra, que é Jesus, através da justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Diga amém? Amém. E vemos que todo o ministério de Jesus, todo o ministério dele, quando ele assume o ministério, ele é resumindo o ministério de Jesus justamente em que possamos entender o nosso resgate. Ele vai pregar sobre isso, é resgatar a alma do ser humano, e para que a glória de Deus seja manifestada na salvação. Diga amém? Amém? Eu vou convidar em nome do Senhor Jesus a nós irmos lá na primeira carta de João de novo. Aleluia, Jesus. Lá no finalzinho da Bíblia, em 1 João capítulo 4. Estamos ligados juntos aí? 1 João 4, amados. Por que eu peço vocês voltarem lá? Porque é interessante o que Deus nos revelou aqui, coisas tremendas, ocultas, que nossa mente humana custa entender, a não ser pela revelação do Espírito Santo. Então Deus definiu que a partir daí então ele ia buscar o resgate do ser humano, tornar o homem de novo a sua imagem, a sua semelhança. Dê glórias a Deus por isso. Amém? Então Deus resolveu então
criar um projeto, esse projeto está aí, ó. Em 1 João capítulo 4, vamos ler juntos aí? Versículo número 7. Amados, amemo-nos, de quantos? Ou seja, todos, né? Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de quem? E conhece a Deus, nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, aleluia. Versículo número 9 agora. Nisto então manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós o tenhamos amado, ou seja, tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E o versículo de número 11 vai dizer: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E o versículo 12, que é onde nós vamos: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Aleluia. Jesus então, amados, ele veio cumprir esse mandato, resgatar o homem para ser a imagem e a semelhança de Deus de novo, não somente de ser corpo, alma e espírito, mas sim na totalidade, na plenitude. Nós temos a expressão da glória de Deus, e que Deus é amor, amém? Então nós temos que rever muitas coisas, muitos conceitos que o inimigo implantou na nossa carne, e pelo fato de estarmos nela ainda, nós somos sujeitos a esses mesmos erros que cometeram Adão e Eva, e ainda está enraizado em nós. Por isso que esse corpo ainda tem que ser muito vigiado. A Bíblia diz para nós, não é orarmos e vigiar e orar, amém, igreja? Nosso corpo, nossa mente humana ainda é muito pequena, perto da grandeza que é o amor de Deus, né? Então Deus enviou o seu Filho para isso, não somente para salvar a alma do ser humano, mas para resgatar aquilo que ele criou, que lá da glória ele olhava e dizia antes de fazer: vamos descer, vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, igual a nós, olha só, igual a gente, ou seja, eu sou amor. Essa criatura que eu estou criando, a minha imagem, a minha semelhança, tem que amar. Por isso que ele dá a instrução de amar, não como instrução, mas sim como mandamento, amém, igreja? Se você quer se jogar, vamos fazer uma brincadeira aqui, uma linguagem bem popular, quer jogar no time de Jesus, você tem que amar. Se você não amar, mas você está fora dos planos de Deus, porque Deus é amor. Aquele que ama é porque conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus. E como é que você vai amar quem você não conhece? Malemar nós amamos quem nós conhecemos, amém ou não amém? Agora imagina quem nós não conhecemos, e Ele quer que nós o conheçamos. E para isso temos que estar sentadinhos aqui, eu buscando a palavra, me consagrando para trazer essa palavra, você se dispondo a sair das suas casas, a ouvir a palavra, meditar nela, refletir, ao invés de ficar procurando, caçando o que está vestindo sapato, está vestindo roupa, está calçando o que não está na pessoa que não está. Você deve então, em espírito e em verdade, estar buscando ser alimentado e alimentada pela palavra de Deus, amém, igreja? Quando você se senta mesmo, você se senta para fazer o quê? Para fazer penteado de cabelo, para reparar a roupa de quem sentou de frente com você, ou para se alimentar, amém, igreja? Eu estou em espírito, nem sempre eu estou mandando dizer isso, mas estou dizendo. Então, se você sentou para se alimentar, alimente-se, porque tem coisas grandes que Deus quer te ensinar para ainda na tua vida, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Então vamos em Lucas, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas 6. Por que nós vamos até lá? Porque Jesus então, exercendo esse mandato tremendo de amor, né? Esse mandato de resgatar o homem, fazê-lo, né? Porque isso tudo, amados, que nós acabamos de falar aqui, embora pareça exortação, é ensinamento. Tá? Ao invés de você sentar na mesa e se alimentar, você está preocupado com outras coisas. Então você está dentro de uma carne contaminada ainda, amém, igreja? A pior coisa é você sentar dentro de uma igreja e você está pensando em outras coisas. É a palavra sendo ministrada e você preocupado com outras coisas. Então isso é a maior prova que você ainda não conhece a Deus, amém, igreja? Eu tive conversando com uma pessoa recentemente, e essa pessoa falou: olha, fulano de tal, para não citar quem é, essas pessoas que estão em nosso meio, fulano de tal, que é meu parente, está revoltado porque fica vendo isso, aquilo na igreja. Eu não consigo entender essa pessoa recém-convertida.
Eu não consigo entender porque eu vou para a igreja e só vejo a glória de Deus. Eu não consigo entender. É justamente por isso, deixou o primeiro amor passar. Esse seu parente aí, meu amado ou minha amada, deixou o primeiro amor passar. Deixou que essas coisas, quando está sendo pregado pelo Espírito Santo, que você acha que é o homem falando, passar desapercebido. E você acabou ficando na carne, aquela pessoa ficou na carne, e aconteceu o quê? Está aí, né? Da forma que você está agora observando essa pessoa. Então, pelo poder do nome de Jesus, a hora de entender que você está sendo transformado e que vai ser de glória em glória. Amém, igreja? Não é uma glória mecânica, não. É a glória de Deus expressa em sua vida. Amém? Então nós temos que entender isso. Nós estamos num culto de libertação, gente. Isso aqui não é um roteiro, não é um ritual, não é um programa social. Aqui é uma hora de você entender que o alimento para a tua salvação, para a tua vida eterna está sendo servido. Amém, igreja? Amém. Lucas capítulo 6. Jesus então assume esse ministério, assume o mandato dele, que é justamente trazer de volta ao homem esse entendimento. E ele então faz um sermão tremendo, que é um dos sermões mais lindos da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, que é o sermão da montanha. Então Jesus vai dizer assim, capítulo 6 de Lucas, e o versículo números 20 a seguir. Estamos juntos? E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, olha Jesus dizendo, o sermão, começa então o sermão aqui, bem-aventurados, muito mais felizes, ou felizes são, né? Vós, os pobres, porque o vosso reino é de Deus, ou seja, os pobres de espírito, né, amado? Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Ele está falando de coisas grandes aqui, né? Aquela fome, lembra do primeiro amor que você queria ouvir a palavra? Você engolia a palavra assim, você, sabe aquela fonte? É isso que ele está falando de coisas carnais. Ele está falando de pobre de espírito, bem-aventurados que são pobres de espírito, humildes, quer dizer, né? Porque é desses que é o reino dos céus. Quando ele diz, bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos, diga glórias a Deus. Bem-aventurados sois vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, né? Por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus, né? Folgai, alegrai neste dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais e aos profetas. Mas ai de vós, ricos, aí aqueles são as pessoas soberbas, né? São os que acham que não precisam de Deus, né? Então ele fala, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam a seus pais e aos falsos profetas. Mas a vós que ouves, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Diga glórias a Deus. Olha aí, está percebendo que Deus está instruindo? Você quer voltar a ser a imagem, a semelhança de Deus, ou quer continuar sendo o instrumento do diabo? É a opção sua, livre-arbítrio. Se você quer entender que Jesus veio fazer o plano de Deus, é resgatar a nós e nos tornarmos a imagem, a semelhança dele de volta, com todos os atributos de Deus, e o principal dele, que é amor. Amém, igreja? Então presta atenção, ouça quem está em espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está dizendo claramente aqui, ó. Então vamos ler de novo aqui essa parte aqui, o versículo de número 27. Mas ai de vós, que ouves, então são os que ouvem. Está ouvindo a palavra? Amém? Não está preocupado com a hora de ir embora não, né? Mas vós que ouves, digo, amai vossos inimigos. Então Jesus está pregando aqui, ó. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aqueles que vos maldizem, e orai por aqueles que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, versículo 30, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também.
Se amardes somente aquele que amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam somente os que amam a eles. Se fizerdes bem somente aos que te fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto, hein? Outro tanto. 35. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será então grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, versículo 36, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Versículo 38, que é o final. Lemos então, do versículo 20, agora até o 38, né? Dai, e ser-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Diga amém? Amém. Diga para a pessoa do seu lado: a porta da salvação, ela é estreita, a larga é a da perdição. Esforçai-vos, esforcemo-nos para entrarmos pela porta estreita. Amém? Você foi usado por Deus para falar com essa pessoa? Está pregando também já é um pastorzinho, já uma pastora também do Senhor, amém? Glórias a Deus, o Espírito Santo está mandando fazer isso. É o que Ele faz comigo. Diga ao meu povo isso. Eu repito o que Ele fala comigo. Quando eu faço isso aqui, é nada menos nada mais que Deus, quando fala comigo, eu faço isso com vocês. E agora Ele está fazendo com vocês. Você foi o instrumento do Senhor aí. Glórias a Deus por isso. Amém? Amado, nós sabemos que o mundo inteiro, isso é o mundo inteiro, jaz no maligno. É a Bíblia que fala isso. Sem exceção. Não há nenhuma região no mundo, né? Ah, mas tem uma região lá na Itália que é santo aquele lugar. Não. O mundo inteiro jaz no maligno, dorme no maligno. É a Bíblia, amém? E a Bíblia diz que todos os homens, todos, não há exceção alguma, todos pecaram. E todos, não há exceção alguma, todos carecem de Deus. Amém, igreja? Então nós temos que ter consciência disso. Mas, Deus provou o antídoto desse sono maligno do mundo. Deus nos proveu esse soro, esse antídoto, para repreender, para anular esse sono maligno que o inimigo colocou na humanidade. E nós temos que ter um nome, esse antídoto. Qual que é o nome? Jesus Cristo, né? Aleluia por isso. Ele é a palavra, e a palavra nos afirma que nós devemos nos converter dos maus caminhos, e para que tenhamos a vida eterna. Se nós não nos convertermos, não teremos a vida eterna. Isaías capítulo 55. Vamos juntos lá, por favor. Você lembra que está sendo pregado, amados, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele criou tudo pela palavra, e o inimigo astutamente fez o quê? Fez com que o homem caísse, pecasse, amém? Então Deus criou um projeto, já que, olha, o plano dele, pela justiça dele, já que o pecado entrou por um homem, vai ter que sair por um homem. E esse homem é o filho dele, o filho único dele, que ele deu ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, amém? Ele amou o mundo de tal maneira que ele fez isso. E aí então o filho dele passou então a exercer esse mandato, que é resgatar a humanidade de qualquer maneira. Tem que resgatar, e para isso ele deixou a sua palavra. Ele morreu, ressuscitou, mostrou que ele venceu a morte, e que nós podemos vencer a morte também, que nós não devemos temer a nada, porque se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Amém, igreja? Então chegamos até aqui, chegamos até essa mensagem agora aqui, aonde Deus então vai nos ensinar através do profeta Isaías que Jesus passou para ele essa palavra, o Espírito de Deus passou essa palavra para Isaías lá no capítulo 55. Você não pode mais perder tempo com as coisas terrenas, não, mas preocupado com isso ou aquilo. Olha o que Deus fala: buscai ao Senhor, no versículo 6, Isaías 55, 6, amém? Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Por que, amados? Por que ele fala isso, será, amados? Por quê? Quem garante que você chegue em casa hoje? Você buscou Deus, você pôde achá-lo aqui na igreja, amém? Quem garante que você vai chegar até o final do dia hoje?
Você garante isso? Você tem essa ousadia? Eu nunca mais, amados, eu falo assim, amanhã estamos lá, viu? Falei em outra, daqui a pouco. Não. Fala, se Deus nos permitir. Se Deus quiser, vou estar lá. Se Deus quiser, se não quiser, não vou estar. Amém? Então nós temos que usar essa expressão, porque o homem não tem poder nenhum. Você pode fazer o plano que você quiser, eles vão ser frustrados se você depositar a confiança em você. Confie em Deus e espera nele, e o mais ele fará. Diga amém? Então, igreja de Jesus Cristo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí ele vai dar um conselho aqui: deixe então o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, volte, né? Porque grandioso ele é em perdoar. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, diga de novo para a pessoa que está ao teu lado, diga para a pessoa que está ao lado assim, Jó teve que ser, para ser abençoado, necessitou orar. Amém? Glórias a Deus. Então, amados, ele teve que necessitou orar para ser abençoado. Ele não foi orar uma oração qualquer, não. Ele teve que aprender a orar por quem perseguiu ele. Olha só. Ele teve que aprender a amar aqueles que fizeram uma injustiça enorme com ele. E é isso que Deus quer. Por isso que ele é o olhou da glória. Quando Deus olhou da glória e falou para os seus anjos na reunião: olha lá, meus anjos, olha como aquele homem é íntegro, olha como eu admiro, como eu tenho prazer em olhar para a vida do meu servo Jó. E o diabo lá no meio falou: dá licença um pouquinho, Senhor, dá licença um pouquinho. Ele é assim também, assim até eu. Ele falou desse jeitinho: até eu. O Senhor dá tudo para ele. É um filho mimadão. O Senhor dá tudo para ele, é o mais rico da terra. Não falta nada para ele. Os filhos dele têm uma saúde enorme, ele tem uma saúde de ferro, tem propriedade que não acaba mais, é o homem mais rico da terra. Assim até eu. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se o Senhor me permite fazer alguma coisa com ele, você não vai blasfemar com o Senhor. Me permita. O que Deus fez? Porque aí foi colocado uma situação diante dos anjos do Senhor, né? Aí Deus, ele precisa dar uma satisfação ali agora, né? Ele foi desafiado. Porque é ele que disse: olha que integridade tem aquele homem lá. Eu olho para ele e vejo como um homem íntegro. É um homem que eu admiro. E o diabo pera alto lá. E olha só como o diabo é astuto, nojento, né, amado? Ele foi diante de Deus, teve essa ousadia. Aí Deus fala: você quer o quê com isso? Dizer o quê? Me permita descer lá, tocar nele, fazer uma coisinha para você ver. Vai, desce lá. Pode tocar. Mas não toca na alma dele, não. Né? Toca, vai tocando, toca nos bens todos. Aí você conhece a história toda. Se você não conhecer, vai lá buscar no livro de Jó. Primeiro foi os bens, ele perdeu tudo. Depois perdeu a saúde, e não perdeu os filhos. Depois perdeu a saúde, né? E perdeu o respeito da mulher também, né? Que a mulher, ele estava lá rastejando, e a mulher foi falar para ele: se eu fosse renunciar-se a Deus, porque não tem mais o que fazer. Perdemos tudo já, perdemos os bens, perdemos os filhos. Você está perdendo a tua saúde, já perdeu a tua saúde, perdeu tudo. Renuncia-se a Deus e morre, vai. E aí Deus me fez entender essa mulher, né? Que ela estava saturada, né, amados? Amém ou não amém? Ela saturou, ela chegou no limite, ela não estava preparada para tudo de lá. Amém? Então o que eu quero dizer com isso, amados? Que nós temos que ter um coração manso, de compreender as coisas, não ficar julgando as coisas, né? E aqui, o que acontece então? Jó fica sem reação. Jó fica ali sem saber o que fazer. A única coisa que ele fala para a mulher dele, ele fala: mulher, você não passa de uma louca, né? Falar uma bobagem dessa. Então, amados, Deus me fez lá no livro de Jó. Sabe por quê, amados? Porque Jó teve que orar por quem perseguiu ele, por quem foi injusto com ele. Você está sofrendo alguma injustiça? Você quer fazer a tua vingança? Não faça nada não, amados. Lembre-se que Deus pertence a ele a vingança, amém? E que ele não está contra ninguém. Ele muito menos contra a imagem e a semelhança dele. Ele sabe que o homem, ser humano, só age de forma errada porque o corpo do homem está contaminado. Ele quer que você entenda que aquela alma que está naquela vida ali, naquele corpo, aquele espírito, é muito preciosa para ele. E se você não tiver sabedoria, não tiver o amor dele no teu coração, você vai matar aquela alma. E sabe o que vai acontecer naquele dia? Você vai ser julgado como um assassino de almas. Amados. Então, e todo joelho vai se dobrar. Vai ser aberto o livro da vida. Você acha que você vai passar ileso ou ilesa de um julgamento se você não vigiar com suas palavras, com a sua índole espiritual, né? Então tem que ter o amor de Cristo no seu coração. Parar de julgar, parar de criar situações que desagradam ao Senhor. Quando você fizer algo, vá na Bíblia, vê se aquilo agrada a Deus.
Vê se aquilo está dentro do contexto bíblico. Se não estiver, amado e minha amada, cuidado, você vai estar diante de Deus um dia, e o livro da sua vida vai ser aberto, meu irmão, minha irmã. Igreja, está compreendendo isso, meu irmão? Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, acorda enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto pode, invocar enquanto Ele está perto. Eu não estou conseguindo fazer isso. Ótimo! Você acabou de compreender que você é carente de Deus. Quando você fala assim, Senhor, eu estou vendo essa mensagem, mas é muito para mim, eu não consigo fazer isso. Maravilhoso! É um grande passo que você está dando. Você entendeu que você não é nada, que você precisa de Deus. Amém, igreja? Amém. E agora qual a sua atitude? A próxima atitude? Abandonar tudo? Porque você não é capaz? Esqueceu que Ele sempre te ensinou que você não é mesmo capaz, que é Ele que age em você? Amém, igreja? A igreja está atendendo a mensagem? Está em espírito? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou convidar a todos e no livro de Jó comigo, vamos lá? No livro de Jó, vamos juntos. Aleluia, Jesus. Jó é antes de Salmos, viu, gente? Vai lá no capítulo de número 42. No finalzinho de Jó já. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Capítulo 42, aliás, é o último capítulo do livro de Jó. Amém? Então, amados, Jó, para ser abençoado, ele teve que compreender o que Jesus veio fazer. Então aquele sermão que eu li agora um pouco para vocês, bem-aventurado, muito mais feliz é aquele que dá outra face, bem-aventurado é aquele que ama aquele que persegue a ele, bem-aventurado, muito mais feliz. Então, você quer ser muito mais feliz? Presta atenção que Jesus veio trazer como mensagem essa noite, que está escrito aqui há 2000 e tantos anos, na Bíblia Sagrada, na Nova Aliança. Presta atenção, Jó 42, versículo 10, quando diz assim que ele veio orar, ele teve que orar para os seus perseguidores. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando aconteceu isso, igreja? Quando ele orava pelos seus amigos. Esse amigo podia estar na Bíblia com duas aspas de cada lado, aspas no primeiro A e no S final, porque sinceramente, muito amigos esses aí, eles chegam na casa de Jó, a mulher bate uma esperança nela. Chegou esses três amigos, ainda bem que eles vieram, porque eu não aguento mais segurar essa barra. Lá vem esses amigos dele, ainda bem. Eles chegam, a mulher fica um pouco animadinha, Aí Jó vai receber eles daquele jeito, rastejando, tudo podre, Aí eles ficam sentados, olhando para Jó, sem falar nada, ficam caladinhos, não falam nada. E quando abre a boca, sabe o que eles falam? Vamos lá. Vamos ler o finalzinho aqui, vamos ler pelo menos o versículo 10 de novo aqui, E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor então acrescentou a Jó um outro tanto, em dobro, de tudo quanto antes ele possuía. Diga glórias a Deus. Você tem paciência de esperar em Deus? Porque um pouquinho mais, o inimigo sabe que a bênção está chegando, viu? Porque ele é espírito, ele está ligado, ele está vendo que está chegando, ele vai fazer de tudo para você perder a paciência, para você chutar o balde, como diz esse mundão aqui, e botar você de novo para dormir no sono dele. Acorda, igreja, sacode aí, levanta, fica esperto. Só para aquele motorista, cadê o Edson? É viajante também, aquele motorista mais dá aquele sono na estrada, assim, aí é perigoso. Já acordei no meio do mato, já acordei com o carro no meio do mato, estão lá no Mato Grosso. Então é verdade, mas a gente não morre porque Deus não quer que a gente morre mesmo, Mas é porque é aquele cochilinho, aquela vozinha fala, não, mas só uma pescadinha, só, tá vindo ninguém, tá vindo ninguém, só uma cochiladinha, só um pouquinho. Um pouquinho você acorda, sabe onde vai acordar, Eu acordei no meio do mato, só via só o mato passando assim, mas amém. Ainda bem que eu encontrei uma árvore na frente. Quem já foi no Mato Grosso sabe que lá tem muita terra, tem poucas árvores, Então eu entrei no meio de uma plantação de trigo. Mas enfim, ainda bem que eu fui no meio do trigo, Mas eu quero dizer para os irmãos que esse sono o diabo vai querer colocar em você de volta. Ele vai dizer que não tem problema não, é só uma cochiladinha, é o que ele precisa para matar a sua alma. Entende, igreja? Então fique vigilante o tempo todo, amém? E é o que aconteceu aqui agora. Então Jó vai estar diante dos amigos. Será que vem o refrigério agora? Não, maldito é o homem que confia no homem. Eles não vão vir para... Então você vai ver que Deus, para libertar Jó da condenação que havia sobre ele, Deus fez Jó passar por 3 fases. Deus mandou trazer essas 3 fases para a igreja. Vou lê-las rapidamente aqui, que o tempo está voando. Eu quero que você entenda que Deus mandou trazer essa mensagem, que você não sabe que fase que você está, e não vai te revelar isso hoje, porque você não pode viver pelo que você vê. Isso não é fé, meu irmão. Isso não é fé, minha irmã.
A fé é certeza e convicção daquilo que você espera e crê em Deus. Amém? Se ele começar a te mandar, como é que fala? Profetada aí, falar para você: olha, espera aí, amanhã vem tua bênção. Vigia, viu, amado? Vigia, porque não é dado ao homem nem em momento algum o conhecer das coisas. Só se Deus falou, ele vai cumprir. Pode ser que ele vai cumprir, tá? Mas vigia, não fica caçando isso não, porque ele fala, ele está falando com você agora aqui, ó. Amém, igreja? Cadê? A Simone está lá. Simone, faça assim, Simone, para ele. Aquela lá, Simone, tudo bem, Simone? Graças a Deus. Aquela, o marido dela foi uma vez, né? Posso falar aqui lá? Foi levar o irmão dele numa visita. Uma visita de uma casa de um irmão. Chegou lá, tinha uma missionária. Lembra essa situação? Uma missionária, uma mulher lá. A mulher disse que é muito conhecida aqui na cidade. E vem cá, quero lá por você. Deus mandou te dizer. Ele, né? Eu vou dizer que está preparando uma. Foi para você? Foi para você a história. Aqui faz muito tempo, não sabe. Foi para você. Deus está preparando um varão para você, né, mulher? Está preparando um varão, porque ela já era casada já. Entendeu? Olha só. Deus está preparando um varão para você. Está chegando o varão aí. Então, né? Ela era casada. Então vocês têm que ver como é. Foi para ela. Então me perdoe. Só eu sabia de onde que era a casa. Não sabia quem que era, né? Sabia a história, não sabia quem era. Então, resumindo, vigia essas coisas, amados. Deus está mandando dizer para vocês o seguinte: o Senhor mandou dizer mesmo, tá? Tudo está sendo dito aqui, ele está mandando dizer mesmo. E Ele vai testificar no teu coração que você não sabe que fase você está da tua vida. Para Deus libertar Jó das acusações dele, Jó teve que passar por 3 fases. E você não sabe quantas fases você vai ter que passar. Não é que seja uma regra, vai ter 3 fases, então deixa eu ver que fase que eu estou. Não, para com isso. Deus não criou uma regra de salvação, até porque salvação não é uma ação única de Deus, porque nós somos indivíduos, amém? Então Ele trabalha da forma individual com cada um, e a libertação é um processo, e em cada um é feito da forma que convier a Deus, da forma que cada indivíduo tem, amém, igreja? Então nós vamos passar o que aconteceu com Jó, para você entender um pouquinho só. Jó passou por 3 fases para sair das acusações do diabo. A primeira fase foi a fase da provação. Eu vou ler aqui que Deus mandou trazer escrito, ó. Em um mesmo dia, Jó perde toda a sua riqueza, e depois perde os seus 7 filhos homens e as suas 3 filhas mulheres. Neste momento, sabe o que ele fala? Ah, Senhor, é isso então que valeu servir o Senhor esse tempo todo? Ir para a igreja dizimar? É isso que valeu? É isso que eu ganho em troca, Senhor? Foi isso que Jó falou na igreja? Quem conhece a Bíblia sabe que ele falou isso aqui, ó. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para onde vim. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, igreja, temos que aprender muito com o Senhor, né? Ele prova, mas, né? O nosso amor. Então ele passou por prova. Aí tá aí, ó. Ele prova que ama a Deus naquele momento. Jó provou que ama a Deus, não por aquilo que Deus deu para ele. Ele provou que amava a Deus pelo que Deus é. Diga amém? Amém. Será que esse amor que está em nós é por Deus? Reflete, né? Amém? Depois então ele fica totalmente enfermo. É a fase da provação, ele fica enfermo, mas mesmo assim não blasfemou contra Deus. Depois, sabendo da sua situação, e os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, foram visitá-lo, e sentaram com Jó lá na casa, sem falar uma palavra sequer. Depois de algum tempinho eles começaram a lançar palavras, mas palavras pesadas e totalmente injustas contra Jó. Falaram que Deus havia matado os filhos dele por causa da loucura de Jó. Falaram que ele era rico e ficou pobre de repente, porque o dinheiro que ele tinha era roubado, ele roubava órfãos e viúvas. Lançaram as mais desumanas críticas e injustiças contra Jó. Essa é a primeira fase dele, tá, amados? E Jesus está dizendo: bem-aventurado são aqueles que são caluniados por causa do meu nome, amém, igreja? Segunda fase que ele passa é a fase do questionamento.
Então Jó agora, depois de uma certa, ele vai começar a questionar a Deus, não vai murmurar, ele vai entrar em oração e começar a falar com Deus: Senhor, eu estou aqui questionando o meu entendimento, porque eu não sei realmente se o Senhor é onisciente. Ele começou a ficar em dúvida agora, ele começou, lógico, olha o pó que esse homem estava, ele começou a questionar a Deus com toda a reverência. Ele não fez nada assim para ofender a Deus, ele estava achando que ele não tinha total conhecimento de quem era Deus, né? Então ele vai começar a fazer questionamentos a Deus. Ele perguntou a Deus: por que será que eu estou sofrendo tanto, Senhor? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri quando eu nasci? Por que o seio da minha mãe não secou enquanto eu mamava para que eu morresse? Ele falava isso aí para Deus. Ele perguntou por que para Deus 16 vezes e fez 34 queixas a Deus. Deus não me responde nada. Sabe o que Deus faz? Nessa hora, ele ficou em silêncio. Deus falou nada. Deus já ficou em silêncio com você? Já aconteceu, igreja? Ficar em silêncio. Deus ficou em silêncio. Depois de 16 vezes, por quê 16 vezes? Depois de 34 queixas, se espera que Deus vai se manifestar, né? Deus ficou em silêncio, não falou nada. Mas mesmo assim, Jó levanta a voz e declara: porque eu sei bem que o meu Redentor vive, e ele se levantará ao meu favor. Amém, Jesus? Ele fala isso, igreja. Tá? Será que é isso que nós estamos falando quando Deus fica em silêncio? Olha aí, ó, estou orando, não está acontecendo nada, só estou em silêncio, acho que Deus esqueceu de mim, né? Não, Jó, quando falou, perguntou, ele questionou, o que aconteceu? Se queixou 34 vezes, não houve nada, nenhuma reação de Deus. Mesmo assim, ele não se irou-se contra Deus, não se rebelou. Ele simplesmente diz: olha, eu sei que meu Redentor vive, ele vai se levantar a meu favor. Diga glórias a Deus. Ele passou por essa fase, passou ou não passou? Passou pela fase da aprovação e agora passou pela fase dos questionamentos. Agora vai entrar na terceira fase. A terceira fase é a restauração da sorte. Diga glórias a Deus. Tem gente que pular para essa fase. Eu quero ir para ela, Senhor. Já quero ir para a terceira fase. Calma, meu amado, não é assim não, né? A restauração da sorte, que é o que nós vimos aí em 42 de Jó 10, né? Que Deus então mudou a sorte dele, né? E isso acontecia quando ele orava, quando ele entendeu que devia amar os seus perseguidores, quando ali ele entendeu no seu coração que não oh Senhor, olha aí o que eles estão fazendo, viu Senhor, castiga eles, Senhor, olha Senhor, eu sou justo, eles estão me chamando disso aí, o Senhor sabe que eu não sou, castiga eles, Senhor. Oração de feiticeiro Deus não ouve, igreja. Oração de feiticeiro Deus não ouve. A oração que Deus ouve é assim: Senhor, eu sei que eles estão sendo usados pelo inimigo, Senhor, eu sei que aquela pessoa lá, que o inimigo tenta colocar ódio no meu coração por ela, é o inimigo que está usando ela. Eu sei que aquela alma é preciosa para o Senhor, eu sei disso, Senhor. Então me dá sabedoria de como lidar com essa situação. Diga amém. Essa oração Deus falou, Deus até se ajeita melhor no trono e fala: olha lá, aquilo sim que é um filho, uma filha amada, que está entendendo que eu sou amor. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso. Então está aí, ó. E Deus então, quando ele faz isso aí, ele faz a oração para Deus perdoar, para Deus abençoar quem perseguia ele, quem era injusto com ele. Deus naquela hora restaura ele de uma maneira tremenda. Se você depois procurar, você vai ver que Deus deu para ele mais 140 anos de vida. Aleluia. Deus mais 140 anos de vida para ele. Sabe o que Deus fez com ele? Na área financeira, deu tudo em dobro para ele. Aleluia. Sabe os 10 filhos que ele perdeu? Ele não perdeu, porque estava com Deus guardadinho. Amém? Naquele dia, no dia que Deus, nós todos vamos ser chamados. Jó também vai ser chamado lá. Jó não foi ainda, ninguém despertou. Sabe o que vai acontecer? Ele vai reencontrar os 10 filhos dele lá na glória. Amém, amém? Sabe o que vai acontecer? Deus não disse que daria tudo em dobro. Ele vai se apresentar diante de Deus com 20 filhos. Você pode glorificar Deus nesse lugar? Ele vai apresentar-se diante de Deus com 10 filhos mortos. Vai se apresentar com 20 filhos em dobro. Porque simplesmente ele esperou em Deus, porque ele confiou em Deus. Você pode dar glórias a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então está aí, amados. Finalizando, diga para a pessoa do seu lado: se aprendemos a obedecer a palavra, as bênçãos de Deus, que são infinitas, correrão atrás de nós e nos alcançarão. Ficaremos até constrangidos. Amém? Aleluia.
E para finalizar mais ainda, diga para o teu irmão do lado, para ele aprender mesmo, mas agora só de dar de dedo nele, viu? Com a autoridade do Espírito Santo. Pega esse dedinho aqui, ó, vai com ele em riste para ele, vai dizer para ele assim, ó, a nossa boca não foi feita para amaldiçoar, e sim para abençoar. Em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Tiago capítulo 3. Nós estamos finalizando. Nós estamos no culto de libertação, meus irmãos? Então tá bom. Deus está agindo? Capítulo 3 de Tiago. Finalizar mesmo. Mais duas leituras e finalizamos. Tiago capítulo 3, versículo 6. A língua é também um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Olha quem que cutuca a tua língua para você falar, viu? Olha, o inferno. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa, foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode tomar a própria língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Versículo número 9. Com ela nós bendizemos ao Deus e Pai, e com ela mesmo nós amaldiçoamos os homens, que é feito à imagem e à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco de uma fonte dar água salgada e doce. Diga amém? Amém. Aí, amados, você está bem dizendo o nome do Senhor? Então usa a tua língua para abençoar, não para amaldiçoar mais ninguém, em nome de Jesus. E para finalizar, amados, diga para o teu irmão do lado e coloque-se em pé. Diga para ele, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? 1 Samuel, na verdade esse é o tema da noite. Obedecer é melhor que... Esse é o tema da noite. Obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, meus irmãos em Cristo. 1 Samuel capítulo 15, e o versículo 22 e 23. Estamos ligados aí juntos? Porém Samuel disse, disse a quem? A Saul, né? Porém, o profeta vai dizer para Saul, depois que Saul tenta negociar lá, né? Um negócio lá, né? Dando oferta, né? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra dele, né, do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aí ele vai dizer por quê, sabe? Ó, desobedecer a Deus é rebelião, se você não sabe, viu? Se você hoje ouviu a palavra que ele é amor, que ele fala que você vai ser muito mais feliz, que ele enviou o filho dele para morrer naquela cruz, para transformar você de novo na imagem e semelhança dele, com os maiores atributos dele, que é o amor. Se você sai daqui hoje e continua ainda odiando, continua ainda rogando praga, continua ainda não perdoando, meu amado, isso é rebelião contra a palavra de Deus. E olha o que acontece aqui, ó, rebelião, versículo de número 23, rebelião, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Se você não entende o que está sendo dito aqui, amado, que esse pecado é um dos maiores pecados do velho povo, do Velho Testamento, em que Deus lançava o povo à morte por causa da feitiçaria. Olha aqui, ó, era abominável, como até hoje é, né, a tal da feitiçaria, porque rebelião é como um pecado de feitiçaria. E o porfiar é contender, viu? Para quem não sabe, porfiar é contender, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também então te rejeitará, te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Pode. Feche teus olhos, coloca a tua mão no peito, em nome de Jesus. Senhor Deus, ouvimos a tua palavra, Senhor, e vimos que o Senhor é amor. Aliás, abrimos esse culto lá no início com os louvores, declarando que o Senhor é amor, e vimos que aquele que te conhece ama, o que não ama não te conhece ainda, Senhor. Mas o Senhor está se fazendo conhecer nessa igreja, e aonde está chegando a tua palavra, não só esta igreja, aonde o Senhor está, tem um servo que ouve a tua voz e que prega o teu evangelho. Então eu peço que a tua graça se manifeste aonde chegou essa palavra, a começar por esses que estão com a mão no coração, reconhecendo que são pequenos,
Como Jó reconheceu que era limitado de conhecimento e que precisava do Senhor. Assim nós nos colocamos diante da tua presença e pedimos que a tua graça seja manifestada em nossas vidas. Humildemente nos prostramos perante ao Senhor para pedir perdão pelas nossas ofensas ao Senhor, pela nossa rebelião, que tantas vezes nos rebelamos contra a tua palavra e não sabíamos que estávamos sendo rebeldes. Eu peço a tua unção, Senhor, sobre esses teus filhos e filhas que ouviram com todo temor, com toda reverência a tua palavra, e que venha a libertação, que venha a cura, que venha a restauração e que venha a tua unção sobre todos, em nome de Jesus. Digam amém e aplaudam o Senhor. Glória ao nome do Pai, do Filho, sobre essa folha aqui. Bom, nós todos aqui conhecem já a campanha da libertação, mas eu preciso registrar para a igreja, para que fique registrado agora no áudio que vai ser feito pelo Edson. Vou tentar explanar o melhor possível essa campanha aqui para poder ficar. Eles podem outro dia, Varão? Então tá bom. Os irmãos já conhecem a campanha, sabem da importância dessa campanha, né? Essa campanha é uma campanha que não há nada de místico nessa folha, é uma folha que Deus revelou para a gente, para nós exercermos a fé, né? Então você vai preencher essa folha, como já está acostumado a preencher, colocando o seu nome, o nome do fiel, né? Escolhendo qual é a causa, se é própria ou para terceiros, registrando aqui os detalhes pelo qual você está nessa campanha, lembrando que nunca pode pegar uma folha só para duas ou mais campanhas. Se for duas campanhas, serão duas folhas, mais campanhas serão mais folhas. Enfim, uma folha, uma campanha. Tem um espaço para detalhar aqui a causa e há uma agenda embaixo onde você vai estar acompanhando, porque é uma campanha de 7 semanas, né? Você então será envolvido com 7 semanas apresentando esta campanha ao Senhor de libertação, quer seja para a sua vida ou para terceiro. E assim você fará 7 semanas apresentando essa causa, e depois da 7ª semana você vai estar recebendo a instrução de como fazer. Mas se você confiar e crer no Senhor, você verá a glória de Deus. Amém? Então quem deseja iniciar uma campanha para a sua vida ou para a vida de terceiro, é só pegar a folha que está indo até você em nome de Jesus. Aqui na internet, se alguém deseja iniciar uma campanha de libertação e lamentou de não estar aqui na igreja e gostaria de fazer uma campanha dessa, sentiu um chamado, olha, essa campanha eu precisava fazer ela, eu senti de ouvir mais essas mensagens, de fazer essa campanha. Por isso não, meu amado, entre em contato comigo no meu e-mail que passa agora na tela aí, e esse e-mail eu vou retornar para você, vou conversar com você, vou te orientar a respeito da sua causa e vou enviar no anexo, na resposta, uma folha dessa. Aí você pode salvar no seu computador, imprimir quantas você quiser, e aí fazer a campanha abrindo o canal do YouTube da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou também indo no Blogspot da Comunidade Evangélica Mão de Deus, indo lá no Google, colocando na procura Comunidade Evangélica a Mão de Deus. Amém, igreja? Então peço que você faça isso, você está na internet, nos buscando, nos encontrando ali no YouTube ou no Google, na Comunidade Evangélica Mão de Deus. E aí você vai estar conhecendo melhor e acompanhando as mensagens daqui da campanha de libertação. Amém, igreja? Então eu vou pedir que aqueles que pegaram a folha rapidamente se coloquem em pé. Os que estão na internet também estão com a folha já preenchida, coloquem-se em pé em nome de Jesus. Aqueles que não pegaram, interceda pelos que pegaram. Você é corpo de Cristo ativo, então fique em espírito, igreja. O culto não acabou. Interceda pela tua irmã, pelo teu irmão que pegou essa campanha, até daqui na internet. Vamos falar com Deus. Você que está em espírito e em verdade na presença de Deus e pegou uma folha, vai estar falando com Deus os motivos que você pega essa campanha, enquanto o pastor fala no microfone. Senhor Deus e Pai, estou em oração por esses que iniciam a campanha, Senhor, para a tua exclusiva glória. Eles pegaram essa folha, irão preenchê-la e fazer uma campanha de 7 semanas voltada ao propósito pelo qual iniciam. Deus, que fique registrada a fé desse povo e que o Senhor honre, como o Senhor sempre fala na tua palavra, que jamais confundirá, será confundido aquele que crê no Senhor. E é isso que eu tenho a certeza, pelo fato desses terem crido e pego uma campanha, e o Senhor dará a glória, mostrará a glória do Senhor a eles e dará a resposta a eles, em nome de Jesus. É o que eu sei, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Para a glória do teu nome, Senhor, eu declaro que todos que pegaram essa campanha com fé, em nome de Jesus, te glorificarão com testemunhos para a glória do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que começou a campanha, quer seja aqui na igreja ou na internet, repita essas palavras para que fique bem registrada a tua fé. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de registrar pela minha oração os motivos da campanha. Agora estou publicamente mostrando a minha fé
E a minha fé me dá a certeza e a convicção que eu estou entregando esta causa em suas mãos e que eu receberei a vitória. E darei testemunho da tua glória sobre esta causa em nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com a sua vitória, com as suas bênçãos, porque Deus diz que o que ligarmos aqui na terra está ligado com Ele. E eu ligo esta verdade, que você, meu irmão, que pegou essa campanha, você é exatamente o que a palavra de Deus diz que você é pela fé, mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus os abençoe, podemos assentar, continua firme e cumpra as 7 semanas, você aqui na igreja vindo pessoalmente, você na internet nos procurando no canal do YouTube da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou no blogspot da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou seja, no Google, na procura você coloca lá, Comunidade Evangélica Mão de Deus, vai aparecer várias opções. A primeira que aparece lá em cima, blogspot, é o nosso livro, ou seja, a nossa revista virtual, aonde toda semana está sendo alterada a mensagem para que você fique atualizado e recebendo a instrução do Senhor no nome de Jesus, tá bom? Agora da segunda semana até a 7ª, coloque-se em pé os que estão em meio da campanha ou terminando a campanha. Se você está na internet, é um desses, também se coloque em pé com a sua campanha e vamos orar em nome de Jesus. Fale com Deus agora, todos que estão do 2º ao 7º dia, dizendo: Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, estou em tua presença, publicamente, declarando a minha fé, porque eu sei perfeitamente a quem entreguei esta causa, e sei de quem receberei, pois tudo vem de ti, e é em nome de Jesus que eu falo como profecia, que eu serei aquilo que a tua palavra diz que eu sou nesta campanha em tudo, mais que vencedor em Cristo Jesus, e eu darei testemunho da minha vitória sobre esta campanha, sobre esta causa que o Senhor está em posse dela e pegou ela como peleja do Senhor. A partir de agora eu entrego e descanso desde o primeiro dia no Senhor, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja, para a glória de Deus, e eu concordo com a sua vitória em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Poder ficar na forma de estar sentados. Aqueles que estão aqui na igreja, quando terminar o culto, entrega ali no vaso de oração a sua campanha, você que terminou. Você da internet, entre em contato comigo, que eu faço questão de voltar a falar com você, se eu não te orientei o que fazer quando encerra a campanha, tá bom? Em nome de Jesus, entre em contato com a gente, de novo naquele e-mail, que eu vou te orientar o que fazer com o encerramento da campanha.